Vamos então para o próximo assunto, Caio. A PEC, que viabiliza um novo auxílio emergencial, começa a ser discutida nesta quinta-feira. O pagamento de uma nova rodada ficará fora do limite do teto de gastos por meio da abertura de um crédito extraordinário. O relatório, de autoria do senador Márcio Bittar, não traz o custo do programa, mas o governo trabalha com um valor mensal de R$ 250, que seriam pagos, então, durante 4 meses, de março até junho. O aumento das despesas por causa do auxílio traz algumas contrapartidas, como, por exemplo, proibição de reajustes de salários e promoções de servidores públicos, a criação de cargo ou função que implique em aumento de despesa e ainda a suspensão da abertura de concursos públicos. Caio, qual que é a sua avaliação sobre a proposta apresentada no relatório do senador Márcio Bittar? Roberto, essa sem dúvida é a pauta do dia, principalmente a questão da responsabilidade fiscal. Mas nesse assunto a gente nunca pode perder a perspectiva de causa e efeito, né? O auxílio emergencial, ele tem a finalidade de ajudar trabalhadores informais e vulneráveis, amenizando um pouco o impacto financeiro do isolamento social horizontal e da paralisação econômica imposta por decreto por prefeitos e governadores que acham ou que fingem que seguem a ciência, que entre aspas, né, essa duvidosa ciência da pandemia, que autoriza a abertura de shopping, mas fecha escolas, que aglomera trabalhadores no transporte público, mas não permite que eles frequentem a praia no final de semana, que realiza eleições, mas restringe pequenos eventos e que fecha hospitais de campanha, desativa leitos de UTI, para depois falar que o sistema de saúde está sobrecarregado, né? Então, eu estou falando de uma ciência, de novo, entre aspas, muito bem ilustrada naquela declaração reveladora e embaraçosa do secretário de Saúde aqui de São Paulo, o secretário paulista, né? Ele disse o seguinte: não é hora de sermos tão cientistas. Então, deveria ser o slogan do governo de São Paulo, um estado que proporcionalmente, apesar de toda a propaganda, de toda a ciência, registra bem mais mortes com Covid-19 do que a média nacional. E aqui a nossa solidariedade às famílias das vítimas fatais da doença aqui no estado. Mas, enfim, voltando à pauta, o auxílio emergencial é uma compensação paga pelo governo federal para reduzir prejuízos individuais do cidadão ou até viabilizar a sua sobrevivência em face de políticas regionais, sejam elas estaduais ou municipais, de isolamento social. E nesse processo de proteção aos mais vulneráveis, o governo e o Congresso criaram o maior programa de transferência de renda da história. O problema é que o nosso endividamento também é recorde, né? O déficit primário de 2020 atingiu 743 bilhões de reais, incluindo aí os 320 bilhões em pagamentos do auxílio emergencial. E a última projeção da Instituição Fiscal Independente estima que a dívida bruta, né, do governo vai fechar o ano em mais de 92% do PIB, o que é um dado, claro, preocupante, né? Tanto que outro dia o próprio presidente da República declarou, né, ele falou alguma coisa do tipo: a nossa capacidade de endividamento está no limite. E essa realidade, ela não se alterou desde essa declaração. Na verdade, a situação ela só se agravou, né? E a abertura de um crédito extraordinário para prorrogação do auxílio emergencial não resolve nada disso. Apenas livra a presidência da República de um problema jurídico sério, porque se o governo não indica a origem financeira para a prorrogação do auxílio, ele incorre em crime de responsabilidade por violação da chamada regra de ouro. A regra de ouro é um freio constitucional, né? Está inscrito no artigo 167, inciso 3, né, para que o Estado não se endivide para pagar os gastos correntes, né, como despesas previdenciárias, despesas de pessoal, isso para ficar aí nas duas maiores fatias do orçamento, excluídas as despesas financeiras. E isso também se aplica a programas sociais, a programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família e do auxílio emergencial. E a regra de ouro, ela prevê exceções, né, para não engessar o orçamento federal no caso de eventos excepcionais, como a gente consegue verificar no parágrafo 3º desse mesmo artigo 167. Eu vou ler aqui para vocês. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E, de fato, em 20 de março do ano passado, 2020, o Congresso Nacional aprovou a edição de um decreto legislativo que situou o Brasil em estado de calamidade pública, né? Isso decorrente da emergência de saúde causada pela Covid-19. Mas esse decreto, ele perdeu, né, a sua vigência em 31 de dezembro do ano passado.
E aí ele restringiu a possibilidade de endividamento da União para financiar políticas de enfrentamento à pandemia e à paralisação econômica. Então, o que o texto dessa PEC emergencial propõe? Um arrego fiscal, um passe livre constitucional, um vale-night orçamentário que vai durar o ano inteiro. O texto da proposta, ele estabelece que, excepcionalmente, este ano de 2021, vai ser possível usar créditos extraordinários para estender o auxílio emergencial sem a necessidade de decretar o tal estado de calamidade pública. E vamos dimensionar essa despesa extraordinária, ou melhor, vamos chamar ela de dívida extraordinária. É mais adequado. Se forem 4 parcelas de R$ 250 cada para 40 milhões de beneficiários, como a gente está tratando aqui, como falou o enunciado, a gente está falando de 40 bilhões de reais para serem empenhados aí entre março e junho desse ano. Então, isso é maior que o orçamento inteiro de 2021 do Bolsa Família, que já veio aumentado esse ano em mais de 5 bilhões de reais. E tem mais um truquezinho aí. Embora represente uma dívida bilionária que vai onerar a sociedade brasileira por anos e anos, essa nova despesa ela não aparece no cálculo da meta do déficit primário, aquela continha básica, receitas do governo menos gastos do governo, desconsiderados os juros da dívida pública. E o gasto fiscal não para aí. Por definição, os créditos extraordinários eles não são considerados para a regra constitucional do teto de gastos. Portanto, se for mantida essa redação, o nome dessa proposta de emenda deveria ser trocado. Vamos trocar de PEC emergencial para PEC do jeitinho. O Congresso e o governo eles estão dando um jeitinho de gastarem o dinheiro do pagador de impostos sem precisar o quê? Cortar na própria carne. Eles vão endividar ainda mais o país e não vão se responsabilizar por isso, até porque o ônus desse débito é pulverizado em toda a sociedade ao longo de gerações e gerações de brasileiros que já vão nascer como grandes devedores por herdar as consequências da nossa irresponsabilidade fiscal de ontem e de hoje. Então percebam que o Congresso, igualmente responsável pelo orçamento federal, pouco ou nada se esforçou para reduzir o quê? Despesas. Eles simplesmente criaram na canetada uma forma de burlar as regras constitucionais que garantem a rigidez fiscal do país. E aqui não se trata de uma exceção. Isso já está previsto naquele parágrafo que eu li para o espectador. O que o Congresso inventou é a exceção da exceção. E aí, nisso, banalizou os conceitos de responsabilidade fiscal, da regra de ouro e do teto de gastos, o que pode ter um impacto muito negativo no mercado, prejudicando a economia nacional. E falando em mercado, obviamente, eu estou me referindo a investimentos sólidos, não a especulação financeira. E, por sinal, a última vez que eu chequei, os meus papéis da Petrobras já valorizaram 10% e os da Eletrobras 12% no pregão de hoje. Mas, enfim, só para concluir de forma propositiva, há sim recursos no orçamento federal para bancar a prorrogação do auxílio sem a necessidade de recorrer a créditos extraordinários. Basta o quê? Vontade política. Eu já citei aqui, mais de uma vez, 2 fontes óbvias com cifras bilionárias. Você tem 16 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento só para emendas parlamentares individuais e de bancada. E esse valor, inclusive, ele foi aumentado em relação a 2020. E os estados e os municípios, como eu disse no primeiro comentário de hoje, eles não gastaram todos aqueles 78 bilhões de repasses extraordinários feitos pelo governo federal em razão da situação de calamidade pública. Segundo o cálculo do Banco Central, e isso foi publicado no portal G1, o superávit da pandemia, vamos chamar assim, no caixa dos estados e dos municípios, excede 38 bilhões de reais. Ou seja, são recursos federais engordando de forma injusta prefeituras e governos, que poderiam fazer o quê? Retornar esse valor na forma de pagamentos do auxílio emergencial. Então, para mim, a existência dessas rubricas bilionárias nas mãos do Congresso, nas mãos das prefeituras e dos estados, é a prova mais eloquente de que a preocupação dos deputados, dos senadores, dos prefeitos e dos governadores é primeiro com seus cofres, com seu caixa e depois com os eleitores.